Imagine a cena. Você está caminhando pela floresta amazônica à noite. Sua lanterna ilumina o chão úmido. E de repente você vê algo que desafia tudo que você achava que sabia sobre a natureza. Uma tarântula gigantesca do tamanho da palma da sua mão está parada na entrada disso. Mas espera! Tem alguma coisa estranha ali? Um pequeno sapo está literalmente sentado entre as pernas peludas da aranha. E o mais bizarro, a tarântula não está atacando. Ela está protegendo o sapo. Você esfrega os olhos achando que está vendo coisas, mas não, é real. E o que você está testemunhando é um dos relacionamentos mais improváveis e fascinantes do reino animal. Essa não é uma história de ficção científica ou o roteiro de um filme B de terror dos anos 80. Isso está acontecendo agora mesmo. Neste exato momento, em milhares de tocas de tarântulas nas florestas tropicais da América Central e do Sul. E sim, você ouviu direito. Tarântulas, aquelas aranhas gigantes que fazem a maioria das pessoas sair correndo e gritando, mantêm sapos como... Bem, a melhor palavra que temos para isso é animais de estimação. Mas calma, história muito mais complexa e incrível do que isso. Vamos começar pelo básico, porque sei que sua mente está explodindo agora mesmo. As tarântulas em questão são principalmente da espécie Chenectis manis, encontradas na Colômbia, Peru e Equador. São aranhas enormes, com pernas que podem alcançar até 20 centímetros de envergadura. Já os sapos são minúsculos, em comparação, geralmente da espécie Chiasmocles ventrimaculata, medindo apenas alguns centímetros. É como se um elefante decidisse morar um hamster. Só que o elefante come hamsters normalmente. Você está vendo onde isso fica estranho? Agora, antes que você ache que isso é apenas uma coincidência bizarra, tipo quando você encontra uma barata no seu quarto e decide não matá-la porque está com pregue. Deixa eu te contar. Essa relação foi documentada cientificamente pela primeira vez em 1989. Mas os povos indígenas da região conhecem esse fenômeno há séculos. Eles até têm histórias e lendas sobre isso. Uma delas conta que os sapos são os guardiões espirituais das aranhas, protegendo-as de maus espíritos. Claro, a ciência tem uma explicação um pouco diferente, mas não menos fascinante. O que os pesquisadores descobriram é que esse é um caso clássico do que chamamos de mutualismo na biologia. Sabe quando você faz um acordo com seu colega de apartamento, onde ele lava a louça e você limpa o banheiro? É mais ou menos isso, só que com consequências de vida ou morte. O sapo ganha proteção contra predadores, porque, convenhamos, quem vai querer mexer com o pet de uma tarântula gigante? É como ter um pitbull de 8 pernas como guarda-costas. Enquanto isso, a tarântula ganha. Bem, isso é onde a coisa fica ainda mais interessante. Você precisa entender uma coisa sobre tarântulas. Elas são mães extremamente dedicadas. Quando uma fêmea põe ovos, ela os guarda com a vida. Literalmente, ela pode ficar meses sem comer, apenas protegendo seu saco de ovo. O problema é que existe um inimigo minúsculo, devastador. As formigas adoram ovos de aranha. Para elas, é como encontrar um pote de Nutella abandonado. Elas invadem as tocas, formam verdadeiros exércitos e podem destruir uma ninhada inteira de ovos de tarântula em questão de horas. E é aí que nosso pequeno herói anfíbio entra em cena. Os sapos são máquinas de comer formigas. É basicamente sua comida favorita. Então, enquanto a tarântula tá lá, fazendo sua coisa de mãe super protetora, o sapo está patrulhando a toca, devorando qualquer formiga que ouse se aproximar. É como ter um exterminador de pragas morando de graça na sua casa. Só que ele também é seu amigo e vocês assistem Netflix. Ok, talvez não a parte do Netflix, mas você entendeu. Mas aqui vem a parte que vai explodir sua mente ainda mais. As tarântulas reconhecem seus sapos. Isso mesmo! Não é qualquer sapo que pode simplesmente entrar na toca e dizer: "Oi, vim morar aqui." Pesquisadores fizeram experimentos onde colocaram sapos diferentes perto das tocas. E as tarântulas atacaram e comeram eles sem hesitar. Mas, quando o sapo parceiro, a aranha o examina cuidadosamente,
com suas pedipalpos. Aquelas estruturas que parecem perninhas na frente e depois simplesmente deixa entrar. É como se a aranha tivesse um sistema de reconhecimento facial, só que para sapos. E fica ainda mais bizarro. Os cientistas descobriram que os sapos produzem uma substância química na pele que funciona como um tipo de passaporte diplomático. Essa substância, aparentemente, sinaliza para a tarântula: "Ei, sou eu, seu colega de quarto. Não me come." Alguns pesquisadores acreditam que essa substância pode até ter um efeito calmante na aranha, tipo um Rivotril natural. Imagina só, você está estressado, chega em casa e seu sapo de estimação te acalma apenas existindo. Se você está gostando de descobrir esses segredos incríveis da natureza, dá uma força aí e aperta o botão de curtir. Isso ajuda YouTube a entender que esse tipo de conteúdo vale a pena e me motiva a continuar trazendo essas histórias fascinantes para vocês. E olha, se você acha que isso já é surreal, espera só para ouvir o que vem a seguir. Porque a relação não para por aí. Os sapos não ficam apenas parados na toca, esperando as formigas aparecer. Eles acompanham as tarântulas em suas caçadas noturnas. Pensa nisso por um segundo. Uma aranha gigante saindo para caçar à noite. E logo atrás, pulando alegremente, vem um sapinho. É como o Batman e o Robin. Só que o Batman tem 8 pernas. E o Robin come insetos com a língua. Pesquisadores observaram que quando a tarântula captura uma presa grande, um grilo ou uma barata, pedaços da comida caem no chão durante o banquete. E adivinha quem tá ali embaixo, aproveitando os restinhos? Nosso amigo sapo. É tipo quando seu cachorro fica embaixo da mesa esperando você derrubar a comida. Mas aqui vem uma pergunta que provavelmente tá martelando na sua cabeça. Como é que essa parceria começou? Como é que, em algum momento da evolução, um sapo olhou para uma tarântula assassina e pensou: sabe de uma coisa? Vou morar com ela. E como é que a tarântula, que normalmente vê qualquer coisa pequena que se move como um lanche em potencial, decidiu: esse aqui eu não vou comer, vou deixar ele morar comigo? A verdade é que ninguém sabe exatamente como isso começou. A evolução é cheia de mistérios, e esse é um dos mais intrigantes. Uma teoria é que começou por acidente. Talvez alguns sapos, procurando abrigo, entraram em tocas de... A maioria provavelmente virou jantar, mas alguns, pouco, que produziam as substâncias químicas certas, sobreviveram. Com o tempo, as tarântulas que toleravam esses sapos tinham mais sucesso reprodutivo, porque seus ovos eram protegidos das formigas. E os sapos que conseguiam viver com as tarântulas tinham uma vantagem enorme. Geração após geração, essa relação foi se refinando até chegar no que vemos hoje. E não é só na América do Sul que isso acontece. Relações similares foram observadas entre aranhas e sapos na África, Ásia e até na Austrália. Parece que sempre que você tem aranhas grandes que fazem tocas e sapos pequenos que comem formigas no mesmo ambiente, a natureza pensa: sabe o que seria legal? Se eles morassem juntos. É como se fosse uma sitcom que a evolução decidiu produzir em várias versões ao redor do mundo. Agora eu preciso contar uma das observações mais fofas e ao mesmo tempo mais perturbadoras dessa relação toda. Pesquisadores observaram filhotes de tarântula brincando com os sapos. Sim, você ouviu direito. Direito. As tarântulas bebês sobem no sapo, andam em cima dele, e o sapo simplesmente fica lá, tipo uma babá paciente lidando com crianças hiperativas. Em alguns casos, os sapos até carregam as tarântulas bebês nas costas, enquanto se movem pela toca. É simultaneamente a coisa mais adorável e mais aterrorizante que você pode imaginar. E olha que interessante, quando as tarântulas jovens saem para estabelecer suas próprias tocas, às vezes elas levam sapos jovens com elas. É como se fosse uma tradição familiar, passada de geração em geração. Filho, quando você sair de casa, não esqueça de levar um sapo com você. Imagina só o anúncio: procura-se sapo para dividir toca. Ambiente familiar, proteção garantida contra predadores restos de comida inclusos. Mas nem tudo são flores nessa relação. Ou melhor, nem tudo são moscas mortas.
Pesquisadores observaram que às vezes, especialmente quando a comida está escassa, algumas tarântulas acabam comendo seus sapos parceiros. É raro, mas acontece. É como quando você está com muita fome e acaba comendo o lanche do seu colega de quarto que estava guardado na geladeira. Só que você sabe, mas fatal. E aqui vai uma curiosidade que poucos sabem. Nem todos os sapos da espécie certa conseguem estabelecer essa parceria. Alguns indivíduos simplesmente não produzem quantidade suficiente da substância química protetora, ou produzem uma variação que a tarântula não reconhece. Esses sapos azarados viram aperitivo. É como tentar entrar numa festa ventilada com uma pulseira falsificada. Não rola. Falando nisso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e clica no botão de inscrever e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma dessas histórias incríveis sobre o mundo natural. E acredite, tem muita coisa bizarra e fascinante que a natureza ainda tem para nos mostrar. Agora, você deve estar se perguntando: ok, mas e se eu quiser ver isso pessoalmente? Posso criar uma tarântula e um sapo juntos em casa? E a resposta: por favor, não tente isso em casa! Primeiro, porque a maioria das espécies de tarântula e sapos não tem essa relação. Segundo, porque mesmo nas espécies certas, criar as condições adequadas em cativeiro é extremamente difícil. E terceiro, porque sua mãe provavelmente vai surtar se você aparecer com uma tarântula do tamanho de um prato em casa. Mas falando sério, essa relação ela é tão específica e delicada que mesmo em laboratórios de pesquisa é difícil replicá-la. Precisa da temperatura certa, umidade certa, tipo D, solo certo, e mesmo assim nem sempre funciona. É como tentar recriar um ecossistema inteiro dentro de um terrário. Possível? Talvez. Prático? Definitivamente não. O que me fascina mais nessa história toda é como ela desafia nossas preconcepções sobre a natureza. A gente cresce aprendendo sobre predador e presa, sobre a lei do mais forte, sobre a competição brutal pela sobrevivência. E aí, a natureza vira e fala: que tal uma aranha gigante e um sapo minúsculo sendo melhores amigos? É como se o universo tivesse senso de humor. Isso me leva a uma reflexão interessante. Quantas outras parcerias improváveis existem por aí que ainda não descobrimos? A floresta amazônica, onde muitas dessas observações foram feitas, é tão vasta e inexplorada que cientistas estimam que conhecemos menos de 10% das espécies que vivem lá. Imagina quantas relações bizarras e fascinantes estão acontecendo agora mesmo, escondidas nas profundezas da floresta, esperando para serem descobertas. Tem um caso documentado onde pesquisadores encontraram uma toca com uma tarântula, 2 sapos de espécies diferentes e uma cobra pequena, todos vivendo juntos, aparentemente em harmonia. Era tipo uma república de estudantes, só que com predadores, que normalmente se comeriam. Os cientistas ainda estão coçando a cabeça, tentando entender como isso funciona. E aqui vai um fato que vai fazer você repensar tudo. Alguns pesquisadores acreditam que essa relação entre tarântulas e sapos pode ser muito mais antiga do que imaginamos. Fósseis sugerem que aranhas e anfíbios coexistem há mais de 300 milhões de anos. É possível que alguma forma dessa parceria exista há milhões de anos, evoluindo e se adaptando através de eras geológicas inteiras. Agora me conta aqui nos comentários, você teria coragem de observar essa dupla improvável de... Ou você é do time que prefere admirar a natureza a uma distância segura? Adoraria saber o que vocês acham dessa parceria bizarra. Sabe? Que mais me impressiona é que essa relação nos ensina uma lição importante sobre a natureza e, por que não, sobre a vida. Às vezes, os parceiros mais improváveis podem formar as equipes mais eficazes. A tarântula, com toda a sua força e aspecto intimidador, precisa do pequeno sapo. E o sapo, vulnerável e indefeso, encontra segurança nos braços. Quer dizer, nas 8 pernas de um dos predadores mais temidos da floresta. E tem mais. Estudos recentes sugerem que os sapos podem até estar ajudando as tarântulas de outras formas que ainda não entendemos completamente. Alguns pesquisadores notaram que
Tocas com sapos parecem ter menos problemas com fungos e bactérias. Será que as secreções da pele do sapo têm propriedades antimicrobianas que beneficiam a aranha? A ciência ainda está investigando. Outra coisa fascinante: em algumas regiões, os moradores locais usam esse conhecimento a seu favor. Se eles sabem que uma área tem muitas tocas de tarântulas com sapos, evitam usar pesticidas ali, porque sabem que o controle natural de pragas está funcionando. É a sabedoria tradicional e a ciência moderna se encontrando de uma forma linda. E olha só que curioso, alguns fotógrafos de natureza relataram que quando tentam fotografar essas tarântulas, os sapos às vezes alertam as aranhas sobre a presença humana. Os sapos começam a vocalizar de forma diferente e as tarântulas imediatamente se escondem mais fundo em suas tocas. É como se o sapo fosse também um sistema de alarme. Chefe, tem gente estranha aqui! Inclusive, se você está curtindo esse conteúdo e quer apoiar o canal para que eu possa continuar trazendo essas histórias incríveis, considere se tornar um membro do canal ou usar o recurso. Valeu demais. Do YouTube! Qualquer contribuição, mesmo que seja o valor de um cafezinho, ajuda demais a manter esse trabalho rolando. E você ainda ganha badges exclusivos para usar nos comentários. Agora, deixa eu te contar sobre um experimento que os cientistas fizeram, que é ao mesmo tempo cruel e fascinante. Eles removeram os sapos de algumas tocas e observaram o que acontecia. Em poucas semanas, as tocas sem sapos tinham significativamente mais invasões de formigas, e a taxa de sobrevivência dos ovos de tarântula caiu drasticamente. Quando reintroduziram sapos nessas tocas, levou um tempo para a parceria se restabelecer, mas eventualmente voltou ao normal. É como quando você briga com seu melhor amigo e depois fazem as pazes. Leva um tempo para voltar ao que era antes. E tem uma observação ainda mais intrigante em áreas onde o habitat está sendo destruído. Pesquisadores notaram que as parcerias entre tarântulas e sapos parecem ficar mais fortes. É como se, diante da diversidade, eles entendessem que precisam um do outro ainda mais. É bonito e triste ao mesmo tempo. Você sabia que existem pelo menos 15 espécies diferentes de sapos que foram observadas vivendo com tarântulas? E provavelmente existem muitas mais que ainda não descobrimos. Cada espécie tem suas próprias peculiaridades. Alguns sapos são mais ativos durante o dia, outros à noite. Alguns ficam sempre dentro da toca. Outros acompanham a aranha em todas as caçadas. É como se cada dupla tivesse seu próprio acordo de convivência. E aqui vai um detalhe técnico fascinante. As tarântulas têm uma visão terrível, mas são extremamente sensíveis a vibrações. Os sapos, por outro lado, têm uma visão relativamente boa para anfíbios. Alguns pesquisadores teorizam que os sapos podem estar ajudando as tarântulas a detectar presas ou perigos que elas não conseguiriam perceber sozinhas. É como se o sapo fosse os olhos e a tarântula fosse os músculos da operação. Mas nem tudo é cooperação perfeita. Pesquisadores observaram casos onde sapos trapaceiam. Eles comem alguns dos ovos da tarântula quando ela não está olhando. É raro, mas acontece. É como quando você pega, escondido, um pedaço do que seu amigo estava guardando. A tarântula geralmente não percebe se são poucos ovos, mas se o sapo exagera, bem, digamos que ele pode virar o jantar. E tem mais uma coisa que é absolutamente incrível em laboratório. Quando separam uma tarântula de seu sapo parceiro por muito, a aranha demonstra o que alguns pesquisadores descrevem como comportamento de procura. Ela sai da toca. Com mais frequência, examina a área ao redor, como se estivesse procurando algo. Será que as tarântulas podem sentir falta dos seus sapos? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas é tentador pensar que... Isso me lembra de uma história que um pesquisador brasileiro me contou. Ele estava estudando essas parcerias na Amazônia e encontrou uma tarântula velha, já no fim da vida, ainda dividindo a toca com um sapo. A aranha mal conseguia se mover. Estava claramente debilitada. Mas o sapo continuava ali,
trazendo pequenos insetos para perto da aranha, como se estivesse tentando alimentá-la. Pode ser antropomorfização da minha parte, mas é difícil não ver algo tocante. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essa relação está ajudando os cientistas a entender melhor como a cooperação evolui na natureza. Por muito tempo, achávamos que a evolução era só sobre competição, sobre o mais forte sobreviver. Mas casos como esse mostram que, às vezes, cooperar é a estratégia mais forte de todas. Pesquisadores estão até usando modelos matemáticos baseados nessa relação para entender outros tipos de simbiose na natureza. É incrível como uma aranha e um sapo, vivendo juntos, podem nos ensinar sobre os princípios fundamentais da vida na Terra. E aqui vai algo que vai fazer você pensar. Alguns cientistas especulam que relações como essa podem ter sido muito mais comuns no passado. Talvez, conforme os habitats foram sendo fragmentados e espécies foram extintas, perdemos muitas dessas parcerias incríveis, sem nem saber que existiam. É meio deprimente pensar em quantas maravilhas da natureza desapareceram antes que pudéssemos descobri-las. Mas vamos terminar com uma nota mais otimista! O fato de que essas parcerias ainda existem, ainda prosperam, ainda nos surpreendem. Mostra a incrível resiliência e criatividade da vida. Em um mundo onde a gente frequentemente ouve apenas sobre extinções e desastres ambientais, saber que em algum lugar da floresta, agora mesmo, uma tarântula gigante está dividindo sua casa com um pequeno sapo, cuidando um do outro, sobrevivendo juntos. Bem, isso me dá esperança. E talvez essa seja a lição mais importante. Se uma tarântula e um sapo podem superar suas diferenças, seus instintos naturais, e encontrar uma forma de não apenas coexistir, mas prosperar juntos, talvez exista esperança para todos nós. Talvez a natureza esteja tentando nos ensinar que as parcerias mais improváveis podem ser as mais poderosas. Então, da próxima vez que você vir uma aranha no canto da sua casa, antes de pegar o chinelo, pare e pense por um segundo. Quem sabe ela não tá só esperando um sapo parceiro aparecer? Ok, provavelmente não. E você ainda pode usar o chinelo se quiser. Mas pelo menos agora você sabe que lá fora, no mundo selvagem, existem aranhas e sapos, provando que até os mais diferentes podem ser melhores amigos. E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto eu com essa história incrível. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro apreciador das maravilhas da natureza. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem medo de aranha menos. Quem sabe isso não muda a perspectiva dele. E me conta nos comentários qual foi a parte mais surpreendente dessa história pra você? E você conhece alguma outra parceria bizarra entre animais? Vou adorar ler as respostas de vocês! Até o próximo vídeo! E lembrem-se, a natureza sempre tem uma surpresa guardada para quem está disposto a observar.